O celular ganhou popularidade no Brasil há mais de 30 anos, e neste período, à medida em que ele foi diminuindo de tamanho, ganhou cada vez mais espaço na rotina das pessoas. E nas escolas, como são um reflexo da sociedade, não é diferente. Passou determinada idade, os alunos começam a ter seus próprios aparelhos, situação que tem sido tema de diversas reflexões, não só no ambiente escolar, como também na comunidade. E uma das últimas pautas é sobre o projeto de lei que está em discussão em Brasília, que proíbe o uso de celular nas escolas, públicas e privadas. A intenção é evitar o excesso de uso de telas por crianças e jovens e melhorar a atenção dos alunos em sala de aula. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um relatório da Unesco fez essa recomendação, com base em estudos que relacionam a queda de aprendizado e o aumento de problemas de saúde mental com o uso dos aparelhos. Nesta edição, vamos conversar com a mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo e idealizadora do projeto Educando Direito, Formação de Educadores, Kelly Angelini, que vai falar sobre o projeto em tramitação e tudo o que envolve ou não o uso do aparelho no ambiente escolar. Eu sou Miriam Jimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, doutora Kelly, bem-vinda ao Xingu Cast. Olá, bom dia, bem-vindo. Eu agradeço muito esse momento. Nós que agradecemos a sua participação. Bom, a gente hoje vai falar de um assunto muito importante, né, que é também tema de um projeto que a senhora lidera, que é o Educando Direito, né, que fala sobre o uso de celular nas escolas, né, como que isso deve ser feito. Eu queria que você me falasse um pouquinho do projeto, como que ele surgiu, e o que que ele empreende nas escolas. Eu estou muito contente de estar participando desse podcast, ainda mais nesse assunto que hoje, né, é tão importante para todas as escolas, então fiquei muito feliz com o convite. E o Educando Direito é um projeto que nasceu para levar todo o apoio para as escolas, seja na formação de educadores, na instrução de famílias e de crianças e adolescentes sobre o saber jurídico no uso das tecnologias. Quais são as principais decisões no uso das tecnologias que envolvem consequências, né, jurídicas também? Então, a gente aborda diversos assuntos ligados ao uso da internet, ao uso de dispositivos, e a gente leva materiais, instruções e formações para as escolas, para que toda a comunidade escolar esteja ali bem amparada e consciente, né, dos direitos, dos deveres, das boas condutas, da ética nesse uso da internet. Então, essa é a missão do Educando Direito. Certo. E acredito que um dos assuntos que seja conversado nessas aulas é a idade certa para que uma criança ou adolescente tenha celular, né? O que que a senhora pensa disso? Existe uma idade certa? Como que funciona isso? Então, eu sempre falo que assim, toda palestra que eu vou dar em escola, os pais me perguntam isso. É uma pergunta que surge bastante e gostei muito de você tê-la trazido aqui. Por quê? Primeiro a gente começa a refletir o que é hoje um celular, o que é um dispositivo, né? Um celular, um tablet, um computador. A primeira reflexão é que não é um brinquedo e também não é o telefone que nós tínhamos tempos atrás quando não tínhamos a internet, que é da minha época, inclusive, da época da minha adolescência, né? Então, não é um aparelho que faz ligação, é um aparelho hoje, os dispositivos que nós temos hoje, eles dão acesso a todo o universo digital, dão acesso a tudo, às redes sociais, aos jogos, a sites. Então, uma vez que essas crianças e adolescentes tenham esses dispositivos com acesso à internet, elas têm acesso a todo o ambiente virtual. E esse ambiente virtual hoje disponível, nem tudo que está lá é benéfico para essas crianças e adolescentes. Tem muitos conteúdos lá que são danosos, conteúdos que são prejudiciais, conteúdos que não são apropriados para a idade. Então, assim, nós não temos uma indicação de qual a idade para se ter um celular, para se ter um tablet, né, ou qualquer dispositivo. Por quê? Porque é isso que eu falei, né? Os conteúdos que estão lá, eles não são, né? Muitos conteúdos não são adequados para menores de idade. Então, todo pai e toda mãe, quando decide dar um celular, tem que saber que está dando um aparelho que dá acesso ao mundo, como se desse a chave de casa para sair na rua.
Então, existem muitas preocupações ligadas a isso. E é justamente por isso que eu alerto os pais, Miriam, para que pensem bem antes de dar o celular, porque para dar esse dispositivo privado, né, que a criança ou adolescente vai usar sozinha, esse pai e essa mãe tem que acompanhar, né? Tem que saber o que, que os filhos estão fazendo, tem que colocar filtros e bloqueios para não deixar ter acesso a tudo, porque tem muito conteúdo prejudicial, tem que filtrar também, bloquear, para não baixar qualquer tipo de aplicativos e jogos, porque tem jogos que é para pessoas, né, de mais idade, mais velhos, mais 16, mais 18, porque os conteúdos são danosos, são violentos, incluem até conteúdos sexuais. As redes sociais também têm muitos conteúdos que não são apropriados, e todos esses ambientes que eu falei, eles também permitem que outras pessoas se comuniquem com essas crianças e adolescentes. Então, coloca essas crianças e adolescentes também acessível para qualquer pessoa que estejam ali, né, acessando a internet, inclusive cybercriminosos que a gente vê acontecendo. Então, todo pai e toda mãe tem que refletir muito sobre isso, tem que saber quanto está disposto ali a acompanhar, a monitorar, a colocar filtros e bloqueios, a conversar, porque tem que ter muita conversa, muita instrução, acolhimento. Então é isso, exige muito esforço dos pais, das mães, e aí eu sempre falo, é importante pensar. Hoje nós temos um debate que está tendo, né, de grupos de mães e pais sobre essa questão da fixação da idade, devido a pesquisas que nós tivemos recentemente e até, né, de livros que estão sendo publicados falando um pouco disso. E hoje discute-se que a idade, talvez recomendada, digamos assim, mas não tem nenhuma determinação por lei, mas é uma recomendação a partir de reflexões e debates, que seria a partir dos 14 anos e redes sociais a partir dos 16 anos. É um debate que vem vindo forte nesse sentido, para que pais reflitam sobre tudo que significa realmente dar esse acesso à internet. Sim. E se tem essa questão do celular em casa e na rua, também tem na escola, né? Tanto que está em tramitação em Brasília um projeto de lei que visa proibir tanto escola pública quanto particular o uso de celular. O que que você pensa dessa iniciativa? Então, esse também é o assunto do momento, né? Tem sido amplamente debatido a partir de pesquisas que foram publicadas no final do ano passado, dizendo o quanto o celular na sala de aula, né, nas atividades pedagógicas, atrapalha o desempenho acadêmico dos alunos, né? Então, é disso que nós estamos falando, e também, muitas vezes, até do convívio social, na escola, com os amigos, mas a gente não pode se limitar à escola, a gente está falando também o convívio, né, social, geral, no condomínio onde mora, na rua, né, com os familiares, porque o celular dentro de casa também, se não utilizado adequadamente, faz com que as relações familiares estejam ali prejudicadas. Então, é disso que a gente está falando de prejuízos acadêmicos e prejuízos sociais, quando não até, né, a questão de problemas de saúde mental. Então, falando um pouquinho de celular nas escolas, nós temos já projetos de lei municipais em tramitação, né? No município de São Paulo e outros municípios, temos projetos de lei no estado de São Paulo, e agora temos também a questão do governo, que está redigindo ali um projeto de lei que encaminhará para aprovação. A gente ainda não tem o texto, porque ainda não foi divulgado. A proibição, eu acho que ela tem que ser bem avaliada, por quê? Porque as pesquisas mostram o quanto, né, as distrações, né, a perda do foco acaba prejudicando o desempenho acadêmico, e isso é muito bom para essa tomada de decisão. Então, realmente, isso deve ser levado em consideração. Porém, a gente não pode esquecer que hoje nós estamos na era da tecnologia. Então, isso significa que tirar o celular das escolas, mas não colocar nas escolas, né, mecanismos, desculpa, mecanismos para que esses alunos também usem as tecnologias para benefícios à educação, né, ao seu desempenho acadêmico, é muito ruim. Então, a gente tem que pensar isso de uma forma assim, muito peculiar. O celular na sala de aula, assim como para nós adultos, né, se a gente ficar o tempo inteiro com o celular do lado, ele pode distrair, porque as notificações chamam a atenção, a gente pode entrar
né, para ver uma mensagem achando que vai ficar 30 segundos e fica 15 minutos, 2 horas, quando não até mais. Realmente pode trazer esses prejuízos, mas a gente não pode tirar o foco de que as tecnologias, né, o uso de algumas tecnologias, quando utilizada com propósito, quando realmente, né, está agregada às atividades pedagógicas e tem uma finalidade de preparar o aluno ou ajudar esse aluno para essa atividade pedagógica, ela é muito bem-vinda. Então, essa discussão também tem que surgir, né? Não é só tirar o celular e falar assim, então agora não pode ter nenhum dispositivo tecnológico na escola, e daí a gente vai ter uma escola que era na minha época, por exemplo, quando nós não tínhamos a internet. E a Sim. gente está falando hoje de alunos que nasceram na era digital, que usam a internet fora de casa. E por que que na escola não vai poder entrar nada? Então, eu gosto muito de ressaltar isso, que esse debate do celular não está levando em consideração a proibição de tecnologias dentro da escola, porque o uso de tecnologias digitais agregadas a uma finalidade educacional pode trazer muitos benefícios para os alunos, mas realmente as pesquisas hoje mostram que o uso do celular, né, de forma inapropriada na escola pode sim causar prejuízos acadêmicos, pode ajudar, inclusive, a ter problemas de saúde mental, porque nessas crianças usam fora da escola também. Então, tudo isso tem que ser bem pensado nessa tomada de decisão da escola e, inclusive, tudo isso tem que ser levado em consideração nesses projetos de lei ou numa possível lei que surgirá em breve. Sim, e se vem essa determinação dessa lei, né? Essa lei, vamos que essa lei seja aprovada. Como que as escolas devem trabalhar isso no ambiente escolar? Tem que levar isso em discussão para que seja uma forma democrática de decisão? Como que funciona isso, doutora? Então, se vier uma lei dizendo que é proibido o uso de celulares, de aparelhos, né, celulares nas escolas, não tem o que discutir, lei é para ser cumprida. Aí não tem como a escola flexibilizar, a não ser que a lei dê alguma possibilidade, né? A gente tem hoje uma lei no Rio de Janeiro, uma lei municipal no Rio de Janeiro, que proíbe o uso do celular na sala de aula, exceto para atividades pedagógicas, quando indicado pelo professor. Aí é uma exceção que se permite, porque naquele momento, vamos supor que o professor vai fazer um quiz. Cada um pega o celular, entra naquele aplicativo que o professor indicou, vai todo mundo fazer aquele quiz para aquela atividade pedagógica. E tudo bem, terminou, vai guardar e não vai mais utilizar, né? Vai guardar algum espaço da escola, vai ter algum espaço apropriado, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tem que saber quais serão os termos dessa lei, mas lei é para ser cumprido, o que vier na lei tem que se cumprir. O que a escola provavelmente vai ter que analisar bem é como ficam os outros dispositivos, né, que a escola utiliza para essa questão, né, de finalidades pedagógicas e o que precisa ser feito para que se atinja essa finalidade e benefícios aos alunos, né? Mas se vier mesmo essa proibição de uso de celulares nas escolas, não tem o que questionar, tem que realmente cumprir e não poder utilizar. E esses outros dispositivos que a senhora fala, não necessariamente é o celular, pode ser um tablet, um computador, outra coisa, não tem que ser o celular. Exato, são outros dispositivos, que aí não é o dispositivo pessoal do aluno, né? Uhum. Aí são dispositivos que a escola fornece ou que o aluno traz de casa como se fosse um material, né? Uma ferramenta, um material escolar. E aí a escola também tem que levar em consideração toda a finalidade pedagógica para esse uso, porque também pode causar distrações, né? Pode ser usado indevidamente, pode trazer algum tipo de prejuízo. Por isso que é tão importante que a escola também tenha em seus regimentos internos regras para esse uso, de boas condutas, o que os alunos podem fazer, quais são os momentos de usar, quais são os momentos de não usar. Está muito claro qual é a finalidade de uso, né? Sempre atrelado à finalidade pedagógica. Então, isso é muito importante. E aí, provavelmente, esses dispositivos não vão estar amparados por essa lei, e aí caberá à escola, né, saber quais são os momentos adequados para o uso, visando benefícios para essas atividades pedagógicas, né, para os seus alunos, e colocar as regras para isso. É importantíssimo ter regras, para que os alunos saibam como usar bem, né? Porque sim, precisamos falar que, né, para usar sempre por uma finalidade adequada, o que não se deve fazer,
por exemplo, o que não se pode acessar, e a escola também tem que cuidar, né, dos requisitos técnicos, colocar filtros para não permitir que alunos acessem conteúdos inadequados por meio desses dispositivos, né, tá muito atenta à questão de logins e senhas para não permitir, né, que essas senhas ali vazem e outras pessoas tenham acesso ali aos logins ou, né, aos conteúdos que os alunos estão produzindo. Então, tudo isso vai ter que ser observado, né, e colocado em prática pelas escolas. Sim. E a senhora falou também dessa questão da saúde mental, né? Até há pouco tempo saiu um livro que chama Geração Ansiosa, que fala bastante sobre essa questão do uso de telas, né? O quanto é prejudicial para os jovens, também para nós adultos, né? Como achar um meio termo, doutora? O que que a senhora recomenda, assim, para os Então, esse pais? livro foi assim, ele veio num momento muito oportuno, porque depois de pesquisas, né, tão importantes que evidenciam ali os prejuízos à saúde mental e ao desempenho acadêmico do uso do dispositivo próprio, né, do celular por crianças e adolescentes, esse livro, que é embasado em muitas pesquisas e na vivência do autor e da equipe dele, mostra, né, tudo isso para a gente o quanto houve essa mudança, né, de 2010, 2012 para cá, e o impacto disso nessa nova geração, né? Então, assim, é importantíssimo, né, que a gente utilize, né, de tudo isso para a tomada dessas decisões. E aí vem o seguinte, esse livro, para mim, o principal benefício dele foi a conscientização que ele traz para as famílias, especialmente, né? Traz para toda a sociedade, não tenho dúvida, todos os profissionais, para as escolas, né? Mas ele traz muita conscientização para as famílias, porque ele mostra que, né, dar um dispositivo para uma criança sem regras, sem limites, vai fazer com que ela seja atraída por tudo aquilo que a tela oferece, dá acesso, e isso pode trazer inúmeros prejuízos, né? Como ele evidencia muito nesse livro, os problemas de saúde mental, que hoje a gente está, né, com índices alarmantes e que ele comprova ali por meio, né, de tudo que ele traz no livro, o aumento gigantesco desses índices, né, de depressão, de ansiedade, de autos de autolesão, de suicídio, em decorrência, né, dessa inserção dos aparelhos privados para crianças e adolescentes e desse acesso, né, desse acesso ilimitado, desse número de horas, né, por diária, né, excessivo. Então, assim, essa conscientização é fundamental. Então, é importante que os pais se conscientizem disso, eles próprios vejam qual é o uso que eles estão fazendo, para que eles sejam bons exemplos para os seus filhos, né? Para que eles também não fiquem exageradamente, porque isso acaba acarretando não só problemas, né, de saúde e de relacionamento para esses pais, como também, né, gera impacto ali no relacionamento entre pais e filhos, e daí, né, se sintam ali engajados, né, e confortáveis para colocar limites, lembrando que esses limites são verdadeiras proteção aos seus filhos. Então, o pai e a mãe que estabelece um limite diário, que fala não por um jogo que é mais 18 quando o filho tem só 10 anos, e outros exemplos nesse sentido, ele está protegendo seu filho como protegeria na rua quando põe o filho para atravessar uma avenida e pega na mão dele e atravessa na faixa de pedestre e não deixa essa criança sozinha lá. Então é isso, acho que a conscientização é o melhor caminho e saber que sim, tem que ter acompanhamento, tem que ter limites, não pode deixar solto para acessar o dia inteiro, quantas horas quiser, o que quiser, porque isso é uma verdadeira desproteção. Certo. E tem algum exemplo que a senhora tenha visto, não sei se no Brasil ou fora, de uso de celular no ambiente escolar que a senhora acha que pode ser um caminho viável daqui para frente? Olha, o que eu já vi em algumas escolas, tanto do Brasil quanto fora também, né? Porque isso está sendo muito debatido, inclusive já com a inserção de inteligência artificial, né? É, é sempre o estímulo ao pensamento crítico dos alunos, porque assim, mais do que proibir, não estou dizendo que não devemos proibir, né? Em alguns aspectos temos que proibir, até crianças, né, muito pequenas, na escola, quando não tem uma finalidade pedagógica, realmente isso traz prejuízos, mas assim, além do proibir, a gente tem que ensinar,
instruir e fazê-los pensar no que aquilo é positivo, no que é negativo, como funciona, por que que há aquele engajamento todo para que a gente fique cada vez mais nas telas. Então, isso tem sido disseminado em muitas escolas do mundo todo e aqui no Brasil também, né? A gente não pode esquecer que tem um trabalho muito bonito das escolas brasileiras e muito importante, de estimular esses jovens a pensar sobre o uso que eles têm, né, dessa internet, desse acesso, e questionar, pensar o que é saudável e o que não é, por que dos limites de tempo, por que determinados jogos não são adequados para determinada idade, por que que a inteligência artificial a gente não pode confiar em tudo que ela nos entrega, quais são os prejuízos disso, o que fake news, por exemplo, acarreta, né, de prejuízos à sociedade. Então, essas ações de educação digital, de cidadania digital e educação midiática têm sido assim, fundamentais nas escolas e têm instruído cada vez mais esses jovens a chegar onde a gente quer que eles cheguem, né? Que é justamente pensar nesse uso das tecnologias e tirar o melhor proveito delas, porque o que a gente quer é isso, a gente sabe que tem muita coisa positiva no uso Uhum. das tecnologias digitais, e é para lá que a gente quer levar esses jovens. Sim. E para a gente finalizar, doutora, que dicas você daria para educadores e pais para mediar de forma saudável o uso desse aparelho, que é tão presente no nosso dia a dia? Então, olha, é muito importante, além de filtros, né? Porque a gente fala muito de filtros e bloqueios técnicos. Isso é importante, eu falo que isso sempre ajuda. Controles parentais, esses filtros que você impedem de usar, de acessar conteúdos inapropriados, que você coloca limite de tempo, isso é sempre importante. Mas o principal ali é a instrução, é o conversar, é o debater, é levar casos reais, é falar o que está acontecendo, sobre riscos, perigos, responsabilidades. Eu levo muito isso para alunos, para a gente discutir responsabilidades, né? Porque eles têm que ser respeitados no uso da internet, mas eles também têm que respeitar. Se eles fizerem algo de errado, tem consequências. Então, a gente tem que falar muito dessa questão da instrução. E saber ali, olha, esses pais e as escolas, né, levar um pouco para o debate sobre essa relação entre o homem, né, o humano, e a máquina. Como que elas funcionam? O que que é um algoritmo de uma rede social? A gente precisa, sabe, a minha recomendação é que a gente procure sempre saber o que está por trás daquilo antes da gente incorporar em nossas vidas, que foi o que aconteceu e por isso que hoje estamos no cenário que estamos. Os smartphones chegaram às nossas vidas e a gente adorou e incorporou sem saber como funcionavam realmente. As redes sociais também, a gente achava que tudo era de graça, mas aí em determinado momento a gente descobriu que na verdade a gente estava pagando com os nossos dados e que a gente estava sendo influenciado por tudo isso. Então, assim, essa instrução, esse debate, esse conhecimento, além do uso, né, do que está por trás desse uso, é muito importante. Então, escolas e famílias podem se unirem, a união de família e escola, para conversar, para debater sobre isso, é muito importante para fortalecer a educação e formação desses jovens, para que tenham um pensamento crítico, para que hajam com respeito nesse uso da internet, para que saibam se proteger, para que tenham a escola e a família como canal de diálogo e ajuda, caso algo venha acontecer que não esteja, né, adequado, que não tenha se sentido bem. Então, escola e família podem caminhar nesse sentido, porque assim, crianças e adolescentes vão ser muito beneficiadas por isso. Sim, com toda certeza. Doutora, obrigada pelas explicações. Adorei o nosso papo. Eu que agradeço, obrigada por participar desse podcast, um assunto tão importante e que rendam bons frutos. Falamos sobre o uso de celular na escola com a mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo e a idealizadora do projeto Educando Direito, Kelly Angelini. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.